Fala pessoal, eu sou Bruno de Assis e bem-vindos ao Periquitos na Cidade. E hoje nós vamos abordar um tema que eu recebo muita pergunta, mas muita pergunta sobre esse assunto, que é: Bruno, meus periquitos estão brigando, o que eu faço agora? Então, se você também tem essa dúvida, fica com a gente, mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e já deixa o joinha pra gente aí. Vamos lá? Então é isso, pessoal. Se você tem esse problema de periquitos brigando, seja no seu viveiro, na sua gaiola, você precisa observar alguns fatos no seu viveiro, na sua gaiola. Primeiro, quem está brigando? É um macho com outro macho? É uma fêmea com outra fêmea? É a mãe com o filhote? Quem são aí os protagonistas dessa briga no seu viveiro? Primeiro ponto é esse, vamos analisar então. Eu vou esclarecer já algumas dúvidas para vocês porque os periquitos brigam. Eles sempre disputam território, disputam uma área, disputam uma região, disputam alguém. Então essas brigas acontecem por disputa, para mostrar quem é o mais forte, quem consegue mandar no outro. Então tem umas briguinhas nesse sentido, mas elas são geralmente direcionadas. Vou começar agora por um dos motivos que eles brigam, que é ninho. Quem briga pelo ninho? As fêmeas. Então, primeira dica, já vai, e essa dica vale ouro, hein? Muita gente me pergunta sobre isso. Bruno, eu tenho 3 fêmeas e eu tenho 3 ninhos e elas ficam brigando uma pelo ninho da outra. Então, o primeiro fato é: tenha sempre um ninho, pelo menos um ninho a mais da quantidade de fêmeas que você tem no seu viveiro. Então, se você tem 3 fêmeas, tenha no mínimo 4 ninhos, porque elas gostam de escolher o ninho que elas vão botar. É o ninho que elas se sentem mais seguras, que, sei lá, que está mais encostado na parede, ou que tem uma luz diferente. Elas têm as suas preferências, assim como a gente tem as nossas preferências. Mas é uma dica fantástica que eu dou. E muita gente erra nisso. Eu vejo muito criador errando nesse tipo de manejo. Se você tem um viveiro como esse meu que está aqui atrás, procure colocar todos os ninhos na mesma altura, porque geralmente elas escolhem o ninho que está mais alto. Então, se você tem 3 fêmeas, nesse exemplo que eu dei, e 4 ninhos, pô, legal, o Bruno falou que tem que colocar um ninho a mais, então eu já coloquei um ninho a mais, tenho 4 ninhos e elas estão brigando pelo mesmo ninho. Só que aí você põe um ninho em cima, você põe outro aqui embaixo, outro aqui, para ficar bonitinho no seu viveiro, para ficar esteticamente legal. E as fêmeas vão brigar pelo mesmo ninho, geralmente aquele que está mais alto ou que está melhor localizado ali para elas. Então, uma dica, já que você vai colocar várias fêmeas e colocou já ninhos a mais proporcionais ou um pouco maior do que a quantidade de fêmeas que você tem, coloque todos na mesma altura para não ter nenhuma disputa referente à altura e posicionamento dos ninhos. Elas vão escolher, claro, o que está mais à esquerda ou o que está mais à direita, mas aí são menos fatores para elas disputarem, para elas brigarem. Então isso ajuda bastante, diminui muito a briga, principalmente se você quer ter assim colônia em viveiro como eu tenho. Se você tem gaiola, geralmente não tem problema nenhum. Você coloca lá um casal na sua gaiola e um ninho, tá? E eles vão lá procriar e não vai ter problema. Se você já tiver 2 casais na mesma gaiola, primeiro ponto, deixa uma gaiola mais espaçosa, porque as gaiolas apertadas também geram estresse nas aves. E isso vai gerar brigas. Então as fêmeas vão brigar por território, os machos vão brigar, às vezes pela mesma fêmea. Então vai acontecer um monte de coisinhas aí no meio do caminho pelo espaço ser reduzido. Então deixe sempre um ambiente maior para vocês manusearem as suas aves ou deixarem ali para elas terem uma qualidade de vida melhor também, tá? Então, ó, primeiro ponto: ninhos a mais do que a quantidade de fêmeas no seu viveiro. Segundo ponto: coloquem os ninhos na mesma altura, para não ter disputa pelas alturas. E procure deixar também um certo espaço, uma certa distância entre um e outro. Aqui eu tenho um fato curioso, que eu tenho a minha brigona aqui, que é aquele ninhozinho do meio ali, que vocês estão vendo essa aqui, ó. Essa aqui tá a Nina, ela tá chocando ali. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Olha aí, pessoal, esse é o ninho da Nina. Dá para ver 4 filhotinhos e 2 ovos aqui. Esse aqui acabou de nascer. Olha que bonitinho aqui piando.
tá aqui, ó. Tudo emboladinho, mais 2 ovinhos que deve estar para nascer também. Nina, não perde tempo não, né? Só que ela é encrenqueira, ela é aquela periquita encrenqueira que fica batendo nas outras e fazendo o estrago dentro do viveiro. Então, ela tomou conta, além do ninho dela, ela tomou conta do ninho ao lado ali. Tem um ninho aqui, ó, isso aqui. Um ninho ao lado. Então, ela tá chocando nesse. Só que, toda oportunidade que ela sai desse ninho, ela vai no outro ver se tem alguém. Aí ela olha lá, vê se tem alguém, não tem, ela volta pra cá. Olha o tamanho da encrenca dela. Mas olha, dá uma olhada. Se vocês verem, eles estão bem próximos, eles estão bem encostadinhos um no outro. Então ela deve ter entendido que aquilo tudo ali é o território dela. Então isso já é um fator que gera briga. Mas esse ninho tá vazio, tá, gente? Eu não tenho ninguém aqui, eu tenho outros espalhados no viveiro. Então isso não é um problema pro meu viveiro. Mas pode ser um problema pro seu. Então, deixe os ninhos com uma certa distância, afastados, para evitar um dos casos de briga que eu vou falar aqui, que é a briga de fêmea com fêmea. Tá? Esse é um dos casos. Outro caso, a fêmea está brigando com o filhote. Por que que a mãe bate no filho? Por que que a mãe bate no filhote? Primeiro, o filhote, ela cuida com todo amor e carinho, o pai alimenta também, alimenta a mãe, alimenta o filhote, a mãe desce para pegar um pouquinho de comida, volta, alimenta o filhote, então ela pega aquela própria comida que o macho alimentou e alimenta também o filhote, passa para ele, até uma certa idade, até lá seus 30 dias de nascido, ela cuida muito bem. A partir desse momento que o filhote já está todo empenado, bonitinho, depois eu ponho uma foto aqui em algum lugar aqui do meu filhotinho, que é exatamente isso, estava pequenininho, hoje está com 40 dias já e está todo empenado, está formado, só que ele não quer sair do ninho. Aí a mãe tira. Tá? Então se o filhote está lá junto do ninho, cresceu, já está grande, é claro, né, gente? É mais cômodo para ele. A gente faz isso também, né? Fica lá junto com as nossas mães, nosso pai, lá para poder ter mais conforto, né? Ter mais tranquilidade, até uma certa idade. Eles fazem isso também. Eles ficam ali no conforto do seu ninho, até os pais porem para fora. Então é super comum que você veja filhotes faltando um pouquinho de pena aqui na parte de cima da cabeça deles. Isso aí é porque a mãe fica lá dando bicada, tipo aqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, aquela coisa toda, para fazer o filhote sair do ninho para ela poder botar de novo. Então, se a fêmea está batendo no filhote, é porque ela quer que desocupe espaço para botar de novo. Tá? Então esse é um outro fator. Se você está tendo esse problema, é melhor você ter um ambiente separado em que o filhote possa ser alimentado pela mãe e pelos pais fora do ninho, tá? Um ambiente que eles tenham esse contato, que eles possam estar juntos ali, mas que ele não fique dentro do ninho, tá? Em alguns casos, você pega aquelas gaiolas grandes que tem uma divisão central e coloca o ninho com a mãe e o pai de um lado, para ela poder botar de novo, põe aquela divisão no meio e deixa o filhote do outro lado. Bote comida para os dois, dos dois lados da gaiola, para que eles possam se alimentar de forma individual. E mesmo através daquela gradezinha, a mãe alimenta o filhote, tá? Então não precisa necessariamente deixar os dois no mesmo espaço. Pode ser na mesma gaiola dividida, que ela vai alimentar o filhote ali. Mas sempre, a regra número 1, observe. Porque se a mãe não estiver fazendo isso direito, o filhote pode morrer de fome. Aí entra a sua parte de ir lá e dar comidinha para o filhote. Tá bom? Então tome cuidado também com esse fato. A mãe está brigando com o filhote, ela quer botar de novo. Tá? Então separe, deixa separado para a mãe ter a liberdade para ela continuar a botar e continuar a chocar. Beleza? Outro fato. Terceiro fato aí de brigas, que é o que mais ocorre aqui. É briga de macho. Briga de um macho com outro macho por conta de fêmea. Eu tive um caso interessante aqui também. Trouxe alguns periquitos por último, né? E um dos últimos que eu vi aqui, que é o Oliver, que eu trouxe para cá, ele gostou logo de cara da Luna e começaram a formar casal. E a Luna, pelo jeito, né, tá no seu cio, né? Porque ela tava toda serelepe, procurando já um macho aí. E ele veio e já se engraçou e ela já aceitou. Ela começou a receber comidinha da boca dele e gostou dele. Ou seja, ela também escolheu ele. Mas tinha outro macho aqui, que é o Blue, que é o meu azul. Deixa eu ver se ele aparece na câmera. Ele tá aqui embaixo, não dá pra ver. Depois eu ponho uma fotinha dele aí, eu mostro ele um pouquinho. Ele queria a Luna também, ele queria a mesma fêmea. Aí começou a disputa, porque ele queria proteger a Luna, aí o Oliver vinha atrás e ele batia no Oliver. E chegava a grudar um no outro e caía do viveiro e caía para baixo. Não diga! Digo! Que coisa! E todos atracanhados, assim, todos juntos, assim.
e eles estavam machucando um ao outro, tá? Então o Oliver saiu machucado, saiu sangrando um pedaço da asa, mancando. O Blue também saiu sangrando, porque eles machucam mesmo, eles brigam feio. Aí eu achei que o problema era o Blue. Tirei o Blue daqui, coloquei ele numa gaiola separada. Falei, agora você vai ficar aí de castigo alguns dias para parar de arrumar encrenca da namorada dos outros aí. E para minha surpresa, outro macho do viveiro que já tinha, que é o maridinho que é aquele ali, ó, é o Kikinho. O Kikinho que vivia aqui com a Nina, que já tá botando, né? Enquanto a Nina ficava dentro do ninho botando, ele saía para tentar a vida do Oliver lá, porque ele queria a Luna também. Ele queria pegar a Luna também. Então, ele começou a brigar com o Oliver. Aí eu descobri que o problema não era o Blue encrenqueiro, mas sim que os machos estavam todos eles atrás da mesma fêmea. Aí o que eu fiz, como ela já tinha escolhido o Oliver, já aceitou a comida dele, da boquinha, e ele estava tratando dela direitinho, eu peguei o Oliver e a Luna e separei numa gaiola separada. E trouxe de novo o Blue pra cá. Aí resolveu o problema. Aí acabou a briga do viveiro, porque o problema era ela que estava atraindo muita atenção dos machos, então os machos estavam brigando por conta dela. Então, terceiro fato aí, briga de machos por conta da mesma fêmea. Nesse caso, eu já dei aqui um conselho do que eu fiz e eu aconselho fazer o mesmo. Separe o casal que já está formado para que ele evite brigar. Tá aí, pessoal. Esse é o Oliver e a Luna. Estão aqui na gaiolinha separados. Pode ver que ele tá cuidando legal dela, tá tranquilo aqui, dando comidinha para ela. Ela tá aqui. E eu vou mostrar para vocês que deu resultado ter separado os dois. Olha o ninho aqui. Olha que legal. Viu, gente? 4 ovinhos aqui, que prova que foi uma boa opção ter separado o casal que já tinha se aceitado. Beleza? Aí aconselho vocês fazerem o mesmo. Né, Luna? Aí a dona da arte do viveiro. Olha essa aqui. Aí vai mais uma dica importante para você. Se você tem um viveiro, considere sempre ter o mesmo número de macho e fêmea no viveiro. Porque se você tiver isso desbalanceado, por exemplo, muito macho para pouca fêmea, vai ter muita briga pela mesma fêmea. Ou então, se você tiver muita fêmea para pouco macho, da mesma forma, a fêmea vai ficar lá em cima do outro machinho, querendo outro machinho, ficar disputando outro machinho, tá? Aí a outra, a dona, que é casal do machinho, se ver, vai dar atrito entre as duas fêmeas, elas vão brigar e vai dar problema também. Então, considere sempre deixar a mesma quantidade de macho e de fêmea. Pessoal, eu já falei aqui e vou repetir, o espaço é importante. Se você tem uma gaiola muito apertada, não queira ter muitos filhotes ou então ter muitos casais juntos, porque isso não vai dar certo. Eles vão brigar demais, eles precisam de espaço, precisam de ter mais liberdade. Então, se você tem um espaço, uma gaiola pequena, um viveiro pequeno para todos os seus casais, eu aconselho separar em gaiolas. Coloque cada casal numa gaiola para que eles tenham tranquilidade de criar, de procriar, de cuidar dos seus ovinhos, cuidar dos filhotes, sem que os outros fiquem interferindo, tá? Agora, se você tem um espacinho maior, meu conselho é faça um viveiro espaçoso. Se você não sabe como fazer, eu vou deixar um card aqui em cima de como fazer um viveiro. Aqui tem uma série de vídeos, são 5 vídeos. Inclusive tem os preços que eu gastei para fazer o viveiro. Então vai te dar ali tem um projeto, inclusive, tá? Então vai te dar bastante ajuda nesse sentido. Aproveite essas dicas, aplique nas suas criações. E deixe aí nos comentários, coloque as informações. Olha, Bruno, eu tenho feito isso. Olha, Bruno, aconteceu isso comigo também. Eu fiz dessa outra forma e também deu certo. Tá, troca aí uma ideia com a gente. Vamos conversar para a gente poder trocar informação. Porque assim eu posso ajudar vocês com a criação de vocês. E vocês podem ajudar também o nosso canal a crescer, dando um curtir nos nossos vídeos e se inscrevendo no nosso canal. Então, pessoal, com todas essas dicas aí, eu espero ter ajudado vocês na criação de vocês. E se ficar alguma outra dúvida, entre em contato, deixa aí nas informações, coloque aí nos comentários, que eu faço questão de responder um a um e tirar todas as dúvidas de vocês. Beleza? Pessoal, um abraço e até a próxima.